gente sabe como a osteopatia trabalha na gestação e nos bebês, quando eu devo procurar? Sempre tem essa dúvida, Fábio, quando eu devo procurar osteopatia para o meu bebê? Qual que é o dia mais indicado? Teoricamente, o dia mais indicado é o dia que ele nasce. No ambiente hospitalar, né, na hora que o bebê nasce, seria legal que tivesse um osteopata. Por quê? Vou chamar a nossa amiga aqui para dar uma ajuda para a gente. O bebê fica lá 9 meses nessa posição, não com essa roupa, né? Com uma supertensão na cervical, com uma curvatura única na coluna. A gente sabe que a gente tem mais curvaturas do que essa única curvatura na coluna, né? E a gente começa a ter essa tensão. O crânio muitas vezes fica pressionado. No ambiente hospitalar, logo que o bebê nasce, a gente faz todos aqueles testes e o que o osteopata faria? Avaliaria como que estão as fontanelas, que são aquelas moleiras que o bebê tem, se existe mobilidade no crânio, como que está a tensão no pescocinho do bebê, porque a gente sabe que alguns bebês nascem com torcicolo congênito, com um fechamento e com uma certa tensão aqui nessa região do occipital, que é onde saem um dos nervos importantes para o nosso corpo, que é o nervo vago. E aí o osteopata vai vendo a pressão que ficou exercida sobre as vísceras, como que está essa tensão intraabdominal, como está o funcionamento do diafragma, que ainda ele não é totalmente maduro, ele precisa de um tempo de maturação. A inervação do diafragma também sai da cervical, de C3, C4, C5, e pode, por isso que alguns bebês têm bastante soluço nessa fase. Como que está o quadril do bebê, como que está o sacro, se tem algum problema articular no quadril, alguma questão na coluna, na região da pelve, fazendo com que o bebê se desenvolva. A osteopatia para o recém-nascido nada mais é do que a gente abrir espaço, né? Criar campo para o bebê desenvolver, para ele consiga fazer o crescimento, para que os órgãos cresçam, para que ele se desenvolva de uma maneira até dos nervos e todas as funções vitais desse bebê da melhor maneira possível. Bom, e o tipo de choro dos bebês? Será que a gente consegue reconhecer se ele tem algum tipo de dor e o que está acontecendo com o bebê só pela forma com que ele chora? A resposta é sim. Vou chamar a nossa amiga aqui de novo para ajudar a gente. Um bebê que chora com uma expressão bem forte de choro e se curva para frente, como ter 100% de certeza, mas geralmente esse bebê sofre de cólica ou gases, né? Isso pode estar acompanhado, se ele chora e solta pum e relaxa, é gases. Se ele chora, faz cocô e melhora, isso é a famosa disquesia. Se ele tem cólica, ele chora, se contorce, para, chora, se contorce, para, chora, se contorce, para, repetidas vezes. Isso geralmente é um choro de cólica. Se o bebê chora e se joga para trás, às vezes abre o braço ou faz uma extensão da cervical, isso geralmente é um choro de refluxo. Dá aquela queimação, um pouco de azia e o bebê tenta se livrar dessa sensação fazendo uma expansão do tórax, diminuindo a pressão intraabdominal. Então, uma extensão da coluna, podendo abrir os braços e fazendo a extensão da cabecinha também. Ele chora e esfrega os olhos, geralmente. Choro de fome, ele chora, esperneia e tenta levar o dedo ou a mãozinha para a boca, ou pega um pano ou qualquer coisa que está perto e começa a mamar. Né? Muitas vezes mama no nosso braço, no nosso ombro, isso é um choro de fome. Assim a gente consegue ter um guia que facilita um pouco para quem está tendo um bebê em casa entender o que eu faço quando esse bebê chora. E choro, você sente que o bebê está chorando e bem incomodado, tentando mexer muito a perninha, o braço e tal, isso pode ser o choro quando a fralda está solta. Agora que a gente entendeu como esse bebê chora e o porquê que ele chora, o que a osteopatia pode ajudar nesses diferentes tipos de choro. Um bebê com cólica, disquesia ou gases podem ser por diversos fatores, tá? Então, os principais, a pega da amamentação pode estar entrando no ar e facilitando esse bebê ter gases. As questões que eu falei antes, lá intrauterina, da pressão que pode dar aqui na região posterior da nuca, da cabeça,
pode atrapalhar um pouco o funcionamento do nervo, fazendo com que as funções e a vitalidade das vísceras esteja um pouquinho diminuída. Isso pode gerar um pouquinho de cólica, alguma certa dificuldade do bebê evacuar também. A pressão intraabdominal e a pressão do diafragma pode estar atrapalhando todo o sistema digestivo, e isso a osteopatia ajuda através das manipulações nessa região. Se o problema for no sacro ou nessa região posterior da pelve, a osteopatia trabalha tirando essas tensões que são muito comuns nessa. Se o bebê tem refluxo, a gente trabalha diminuindo essa tensão, melhorando a função orofacial do bebê, e toda a elevação do diafragma também ajuda bastante. Se tem um bebê com assimetria craniana, que é muito comum, a braquicefalia, né, que é aqui na parte posterior, ou na plagiocefalia, que é uma assimetria craniana, a gente trabalha diminuindo a tensão, liberando todos os ligamentos aqui dessas junções dos ossos do crânio, facilitando que o corpo encontre o caminho para se reorganizar. A plagiocefalia também pode ser acompanhada do torcicolo congênito, pode desfavorecer a função, e isso sim pode causar um problema. Então, se seu bebê tem preferência por um peito mais do que o outro, isso pode estar ligado com o torcicolo congênito e também com essa assimetria craniana. Às vezes a gente reconhece pela diferença de abertura dos olhos, diferença de altura dos olhos, ou diferença de altura das orelhas também, ou de posicionamento. Às vezes uma orelha é mais para frente que a outra. Esses são fatores que fazem a gente entender ou reconhecer uma plagiocefalia. Um dos grandes fantasmas que tem nesse início da vida do bebê fora do útero é a amamentação. E como que funciona a amamentação? A amamentação é um reflexo. Quanto mais o bebê mama, mais envia uma mensagem para a hipófise, liberando hormônios, fazendo com que a gente produza mais leite. Então, a diminuição da amamentação pode diminuir o volume do leite. Quanto mais a gente amamenta, ordenha, usa bombinha e todos esses recursos que a gente tem hoje em dia, mais leite a gente vai produzir. E o que facilita a amamentação? A forma com que o bebê abre a boca e pega o peito. Isso é um fator importante. O tipo do peito, do bico, né? Tem um bico invertido, tem várias nomenclaturas, isso também influencia bastante. A questão mecânica que envolve tudo isso, né? Então, por exemplo, a forma com que o bebê abre a boca, a forma com que o bebê posiciona a cabeça, se existe alguma simetria craniana ou não, que é a plagiocefalia que eu falei para vocês, se tem algum tipo de torcicolo congênito, tudo isso influencia. Muitas vezes o bebê tem uma questão no diafragma que dificulta a mecânica para gerar essa pressão e conseguir mamar direito. A osteopatia ajuda nessa parte, não só nessa parte, mas também tratando a mãe, muitas vezes nas tensões do crânio da mãe, para poder liberar toda a livre fluxo para poder chegar a sangue e todas as informações da hipófise. Uma das grandes dificuldades da família, não só da mulher, mas do homem também, é com a amamentação. Muitas vezes, como no meu caso, o marido tenta ajudar a mulher porque tem dificuldade. Se tem um mamilo retrovertido, se tem alguma questão que não está conseguindo fazer a pega, todo mundo fica tentando ajudar. E essa forma pode deixar o ambiente mais tenso. Uma das minhas dicas sempre é: diminui a luz, deixa o ambiente tranquilo, calmo, sempre que possível. Não assiste televisão, aquelas coisas ruins que passam na televisão. Tenta pôr uma música ou um programa que seja agradável. As pessoas que estão em volta, se você está num momento de dificuldade, elas têm que te respeitar, tentar te ajudar no que você quer que ela ajude, e tornando o ambiente cada vez mais suscetível para o sucesso da amamentação. Um grande conselho que eu sempre dou é: sempre tenha uma garrafa com água perto de você. Você vai sentir sede. Eu
Eu sempre brinco com meus pacientes que quem fala a expressão vou dormir igual um bebê é porque não teve um bebê em casa. Uma das maiores dificuldades que a gente tem quando o bebê chega são as noites de sono e a privação de sono. E elas realmente atrapalham bastante. A osteopatia ajuda bastante o bebê a dormir, acalma. Às vezes ele tem algum desconforto, alguma questão que não está legal para ele, as tensões, libera todo o fluxo do corpo e a mobilidade e faz com que o bebê durma melhor. Muitas vezes, em 1 ou 2 sessões no máximo, a gente tem ótimos resultados quando o problema é sono. E no fim das contas, a gente precisa ter um ambiente calmo, que a mãe esteja calma, porque a gente sabe o que? Até o 3º mês, o bebê não libera cortisol, melatonina, isso tudo vem através da amamentação. Tá virando o dia e não está dormindo e o ciclo circadiano dela também está bagunçado, ela não passa esses hormônios para o bebê. Gera uma dificuldade do bebê entender o que é dia e o que é noite. E até o funcionamento do intestino do bebê depende disso. A gente sabe que os microbiotas eles são dependentes desses hormônios para a função deles. Então, por isso que no 3º mês, quando mais ou menos o bebê começa a liberar cortisol e melatonina, aquelas cólicas e aquelas coisas começam a sumir. Eu ter esclarecido, quando a gente fala de bebês e gestantes, essas são as principais dúvidas que a gente recebe. Então eu vim aqui para esclarecer um pouco desse assunto, de como a osteopatia pode te ajudar na gestação, no puerpério e nesses primeiros meses do nosso bebê. A osteopatia é ampla, funciona para todos, então acho que agora vocês sabem quando devemos ou não procurar a osteopatia. Eu estou aqui à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem.